Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Cristo. É uma alegria para nós estarmos estudando esse texto, porque dentro da minha visão é um texto muito atual. Um teólogo diz que a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal, e de fato é. Quando Paulo escreve esse texto aos Coríntios, se tratava de uma igreja que estava em uma cidade grande, uma metrópole, e o advindo disso, o resultado disso, era também uma cidade exposta à imoralidade, a pecado, a uma cidade exposta a todo tipo de materialismo. E isso não é diferente de hoje, porque mesmo nós que estamos hoje numa cidade pequena, no interior do Brasil, nós vivemos num mundo globalizado, que nós chamamos de uma sociedade plural. Então nós também estamos expostos a todo tipo de corrupção, tanto na área financeira, sexual, espiritual. E essa carta é um aviso para nós. Ela é tão atual quanto o jornal que saiu hoje. Então, estudar os ensinos de Paulo aos Coríntios e aplicar isso a nós é fundamental. A começar de líderes e pastores que devem estudar constantemente esse texto, a todos os membros interessados, pessoas que desejam crescer na sua vida espiritual. Os ensinamentos da palavra, os ensinamentos do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo aos Coríntios, é super aplicável a todos nós. Samuel. Bom dia a todos, a paz do Senhor. E é uma repreensão de quem ama. O apóstolo Paulo, ele fala o tempo inteiro do amor que ele sente pelos irmãos em Corinto. É uma pessoa que está tentando direcionar aqueles que ele tem um apreço no caminho certo, porque ele vê a atuação do Espírito naquele lugar, ele vê os sinais, ele vê as pessoas tendo manifestações grandes ali, eles têm vários talentos. Então é importante para aquela igreja que ela seja uma igreja saudável, para que ela use esses talentos para o bem, para que ela use esses talentos para espalhar o Evangelho. Então a admoestação dele vem em bom tempo, para corrigir os caminhos deles que estavam sendo impregnados pelo tempo em que eles vivem, pelo local em que eles estavam. E esse elemento é importante para nós, porque nós também somos muito influenciados pelo tempo em que vivemos e o local em que estamos. Então, do mesmo jeito que ele dá essa admoestação para que eles tomem o caminho seguindo Cristo, nós também temos que enxergar as coisas erradas que acontecem ao nosso lado como desvios e manter os nossos olhos fixos em Cristo. Ok. É interessante analisarmos esse primeiro texto, dessa forma, de que Paulo direciona esse correlato que faz com a igreja atual, de como essa igreja realmente necessita atualmente ouvir as mesmas palavras de Paulo 2000 anos depois que Paulo escreveu esse texto. Como realmente os mesmos problemas ainda continuam, como os problemas se relacionam. Nós temos também, a título de introdução ainda, algumas coisas relacionadas, por exemplo, à soberba e à vanglória, que Paulo trata explicitamente neste texto, a vanglória dos irmãos que se achavam completamente justos, a soberba deles ao acharem isso também, e a vanglória de quererem ser os primeiros, de quererem aparecer, de quererem tomar os primeiros lugares, de quererem fazer as coisas serem vistas pelos outros, de se colocarem acima dos outros. Como que isso é possível ver isso na igreja atual? Como que isso se dá hoje, nos nossos dias? Para mim? Vamos lá. Primeiro, quando a gente pega esse contexto de Coríntios aqui, era uma igreja abastada, rica, e Paulo nos relata que era uma igreja também que tinha todos os dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação de vir tratar com os apóstolos, porque ele diz assim: nós somos a escória do mundo, outras pessoas devem ser agradecidas, nós não. E quando a gente vê isso na igreja hoje, parece muito comum. As pessoas têm um pequeno destaque na igreja, elas já querem atrair toda a glória, elas já querem puxar para elas toda a glória. Tanto que as pessoas aqui, nós vamos falar mais tarde um pouco, mas elas fazem partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. As pessoas querem se destacar, as pessoas querem aparecer. Só que o que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui são ensinamentos do próprio Cristo, que diz, se você quer ser grande, seja o menor. Se você quer se destacar, sirva. Então ele vem lembrando esses conceitos de Jesus, dentro dessa sociedade que busca o tempo todo a glória, que quer o tempo todo aparecer, que quer o tempo todo se destacar. Ele vem lembrando os ensinamentos de Jesus, que aquele que é o menor é que é o maior. Então é muito interessante ver como que o apóstolo Paulo aprendeu isso, como que o apóstolo Paulo conseguiu captar isso e conseguiu também expressar isso aos irmãos aqui.
E o apóstolo, ele faz essa administração falando que alguns de vocês são de Paulo, são de Apolo, e Cristo entra como um dos grupos. Alguns deles se identificam como de Cristo. Então, a igreja, ela acabou se partindo de tal forma que o verdadeiro evangelho foi segregado. Então, é um aviso muito importante para que eles retomem o caminho e todos eles sejam de Cristo, independente de quem os batizou, de quem os instruiu, de quem os ensinou. E hoje em dia tem muito isso, o estrelismo, do cara fala, não, eu fui para tal igreja, eu estava em tal lugar. E não cresce em nada se não for verdadeiramente Cristo ensinado naquele lugar. Ok. Essa questão do estrelismo é interessante. E ela vai junto com a ideia de vanglória, de soberba, que a própria igreja de Corinto ela já fazia. Gostaria de direcionar a pergunta ao pastor Salmão, para que pudesse nos relatar um pouquinho como que era no tempo do início ao qual o Senhor começou seu ministério para poder pregar e a palavra chegar a outros, em contrapartida do que hoje acontece, por exemplo, com as mídias sociais, em que as pessoas, hoje nós estamos utilizando, por exemplo, dos cultos online, mas muitos utilizam isso, falam, olha, me seguem lá, me façam isso, me acompanhem o que eu estou fazendo, façam aquilo outro, em um tempo contrapartida do que era mais difícil chegar ao evangelho, e que o evangelho chegava e tinha um poder de transformação, vamos dizer, em comparação, que alcançava mais o coração do homem em profundidade, em toda a sua inteireza, do que hoje tem alcançado superficialmente. Relate um pouquinho para a gente isso, pastor. O que eu vejo hoje é que ninguém mais deseja ser escravo. A palavra escravo, embora é a palavra servo no Novo Testamento, não é? Ela está cortada do vocabulário cristão. Não é? Os grandes, querendo ou não, os grandes mandam, os que estão às alturas são o destaque, não é? Eles hoje têm um coração de rei, têm um coração de grande, um coração muito soberbo, um coração pés para pisar. É o que nós vemos hoje, não é? Nós vemos hoje pela televisão, não é? Pastores, não é? Governando as outras igrejas. Ninguém mais tem o direito de expressar, porque ele vai lá e arrebenta com aquela fala, não é? A palavra escravo, a palavra servo, não pode desaparecer. O que faz que o evangelho não alcança alma é a soberba que sai do púlpito, é a grandeza que sai do púlpito. Outro lá no banco está julgando o pregador e com isso deixa de ouvir o evangelho. Quando começamos, e até mesmo há tempos atrás, né, as igrejas eram tão simples, tão pequena, tão pobre, que a luz do evangelho brilhava. Hoje o altar tem que ser um altar que brilha, grande, os bancos, as paredes, tudo tem que ser atração. E a mensagem de Cristo não está dando conta de competir com as atrações, com o som. Antigamente não, entrava numa igreja evangélica, tinha que ouvir o evangelho, pois não tinha nada mais ali, né? Com isso o Espírito estava mais para fazer a obra no coração do pecador, né? Então eu trago para mim essa questão. O meu alvo é me tornar o escravo. O meu alvo, eu tenho orado muito, me humilhando. Às vezes eu falo sobre isso e sou até criticado, mas não volto atrás. O meu alvo é tornar o escravo. Eu sou escravo de Deus Pai, eu sou escravo de Deus Filho, eu sou escravo de Deus Espírito Santo, eu sou escravo da Bíblia e sou escravo da igreja. Esse ministério eu vejo em Paulo. Pastor, interessante, só me permita aqui. Ontem pela manhã, uma moça me mandou uma pergunta, porque ela estava lendo Efésios. E lá na Bíblia dela, que ela estava lendo, fala que nós somos escravos de Jesus, ou de Deus, me parece, né? O texto diz lá, somos escravos de Jesus. E ela ficou assim, assustada, deve estar nos assistindo agora. E aí ela me mandou pela manhã, falou assim, como que pode, Carlos, a gente ser escravo? E aí essa explicação que o senhor deu aqui é uma explicação muito interessante, eu passei isso para ela, porque
Nós estamos acostumados com a palavra servo, mas se você pegar mesmo o significado dessa palavra, o servo, ele é o escravo. É só uma palavra mais moderna, no Novo Testamento, uma palavra mais bonita. Mas aqui onde nós estamos, na cidade de Pitangui, era uma cidade onde havia muitos escravos, né? Os senhores dos escravos, eles tinham os seus servos. O servo era o escravo. Ele dizia, faz, o escravo não retruca, o escravo faz. É exatamente o que o pastor está nos ensinando. Jesus manda, nós não vamos retrucar. E essa soberba que víamos falando há pouco é que nos faz retrucar. Poxa, a Bíblia fala, é pecado. A gente fala, mas eu estou fazendo para o bem. A Bíblia fala, não pode fazer. Ah, não, mas se eu fizer, a pessoa não vai vir na igreja. Então, essa soberba nossa, essa falta de submissão, essa falta de entendimento de que nós somos servos, é que nos leva a pecados como levou essa igreja aqui. Nós vamos falar daqui a pouco também, mas os irmãos aqui dessa igreja começaram a fazer coisas que Paulo falou com eles. Nós vamos ter que disciplinar, nós vamos ter que tirar essas pessoas do meio. Porque... Vão submeter essa autoridade, né? Vão submeter essa autoridade que Exatamente. Eles não queriam. Porque se deixar, vai contaminar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que a Bíblia está dizendo é a verdade. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Ok. Entramos em um assunto interessante a respeito da palavra e a profundidade com que ela deve ter no púlpito para alcançar o coração do homem. Nós vemos que no ministério de Paulo, o caráter da pregação de Paulo, ela é diferente. E é algo que deve ser copiado. Depois Paulo, alguns versículos à frente, ele vem dizendo para que possamos imitá-lo como ele é imitador de Cristo. E o caráter da pregação de Paulo ele é interessante, porque ele vem falando, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, que ele anuncia segundo o testemunho de Deus, um testemunho daquilo que o próprio Deus diz do que é o Evangelho, e ele prega sobre isso. Ele vem trazendo sobre que não pregar com uma sabedoria segundo os homens, segundo os rudimentos deste mundo, mas com a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, pregando um Cristo crucificado. Os primeiros versículos do capítulo de número 2. E ele fala que esteve com o povo de Corinto, ensinando em fraqueza, em grande fraqueza, em temor e grande tremor. E falava ainda que não trazia palavras persuasivas e tudo mais, mas a pergunta é, e dentro daquilo que conversamos já anteriormente, eu gostaria de passar, e aquele que quiser responder, hoje falta nos púlpitos, e vamos ver num contexto geral, essa semana passada vimos até um pregador jovem dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, falta temor e tremor diante de Deus para poder ensinar a palavra nos dias atuais, assim como era no tempo de Corinto, que Paulo estava trazendo essa exortação? Eu gostaria que voltasse aí no verso 18, para a gente começar a responder essa pergunta. A mensagem da cruz. 1,18. Né? O que é a mensagem da cruz que sumiu? Qual a mensagem da cruz? Paulo chama a mensagem da cruz a mensagem do escândalo. É isso que hoje nós não queremos. Né? Mas eu falar do Cristo de Deus que foi para a cruz, eu falar o sofrimento do rei. Qual a mensagem da cruz que deixou de ser pregado para entrar a mensagem do meu orgulho, do meu querer? Qual a mensagem que deixou? Né? Nós temos que ver que Deus escolheu esse plano, Ele levando Ele à cruz para oferecer um sacrifício perfeito a Ele para substituir o pecador. Essa é a mensagem da cruz, é a mensagem que traz o perdão, esta é a mensagem que traz a regeneração, essa é a mensagem que traz a reconciliação com Deus. Então é muito mais hoje favorável pregar uma mensagem bonita, sem falar de dor. Mas sem falar de dor, não tem salvação. É aquele grande absurdo do Evangelho, né? O assombro do Evangelho que não assombra mais. Que não causa mais dureza no coração, que não causa mais aquela inquietude, que não causa mais o sair do lugar e falar, olha, mas o que eu estou fazendo então? O que é isso da minha vida? Paulo chega a chamar loucura da pregação.
E tratava justamente isso em relação ao que os próprios judeus e gentios tentavam trazer, né? Olha, os judeus pedem um sinal, ou sinais, e os gregos, ou ao contrário, não sei, não me lembro, de que querem uma prova daquilo, de que querem que aquilo seja provado de alguma forma, e Paulo está falando, olha, é uma loucura mesmo. É algo que não é possível compreender dessa forma como vocês querem compreender, porque pregar um Cristo crucificado é pregar um Cristo que não teve uma vitória segundo os rudimentos do mundo, mas uma vitória segundo o rudimento divino. É o propósito que Deus traçou. Sim. Nós não podemos mexer no que ele vai falar daqui a pouco, né? Sobre os fundamentos. Só me permita um comentário. Coloca 4 pessoas, cada um gosta de falar mais que a outra. mas a gente vai lembrando das coisas assim. E depois eu queria até que o pastor comentasse isso na sua época que o senhor começou e a diferença disso que eu vou comentar agora. Dentro desse contexto da igreja de Corinto, eles são uma sociedade grega. A Grécia sempre foi conhecida pela filosofia, pela matemática, pela astronomia, homens que buscavam a sabedoria, tanto que eles se orgulhavam da sabedoria que eles tinham. E aqui dentro desse contexto começou a surgir grupos, porque quando o seu púlpito, os seus ouvintes são mais exigentes, corre-se o risco de você também entrar nesse caminho. Poxa, as pessoas hoje, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à Bíblia, à teologia, todo mundo tem acesso a conhecimento, então a gente quer crescer cada dia mais, mas aqui é uma recomendação para nós, por quê? Algumas pessoas diziam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Cefas, outros falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Tudo isso aqui tem um significado dentro dessa cultura. Os que diziam que eram de Paulo é porque queriam o liberalismo da igreja, nada era pecado, eles entendiam que nada era pecado, eles queriam viver uma vida da graça, da liberdade, sem freio. Os que falavam que era de Cefas era o mesmo Pedro, é aqueles que diziam, não, nós temos que circuncidar, os tradicionais, nós temos que ficar aqui, nós temos que cumprir a cultura judaica, nós temos que buscar o que era na cultura judaica. Os que diziam que era Apolo é aquele lá do livro de Atos, que faz um eloquente nas palavras, inteligente, eram os intelectuais. Nós temos que estudar, é pela sabedoria que nós vamos alcançar o conhecimento de Deus, é pela filosofia. Os que diziam, qual que era o outro? Paulo, Apolo, de Cristo, eram também aqueles que se julgavam que não precisavam de um pastor. Não, nosso pastor é só Cristo, nós não temos que seguir homem nenhum, esses caras aí estão todos errados, e nós vamos aqui na nossa. Ou seja, dentro do nosso contexto, parece que na igreja hoje também tem esse tipo de grupo. Alguns que são intelectuais. Não, eu estudei, eu fiz faculdade, eu não vou escutar esse pastor, não. Outros já falam, não, tem que ir tradicional, tem que seguir, tem que usar uma saia lá no pé, tem que seguir. Outros não. Não, eu sou da igreja batista, tudo pode, é tudo liberado. Então, queridos, cada pessoa vai buscando um grupo, vai buscando, e Paulo está falando exatamente isso, nós não temos que buscar grupos para seguir, não, nós temos que seguir a Bíblia, temos que seguir o que o apóstolo Paulo está ensinando para eles aqui, a palavra. Pecado é pecado em qualquer lugar, se você for para a China, pecado, você for para qualquer lugar, continua sendo pecado, por isso a importância de estudarmos esse texto. E Paulo responde isso depois falando sobre em qual fundamento que eles estão alicerçados. O fundamento é Cristo. Exato. Você pode até edificar segundo o Espírito, mas o fundamento é Cristo. Nada daquilo que os homens ensinaram, isso tem tanto valor a não ser do fundamento que aquilo está firmado em Cristo. Exatamente. Esse ensinamento vai ser colocado no fogo. E se construir na madeira, vai queimar. O fundamento é Cristo, mas nós temos que construir sobre esse fundamento, sobre a verdade. Só para fazer uma adição, eu não tenho certeza que se tiver em algum outro livro, vocês podem me corrigir. Eu acho que os únicos livros que criticam a maneira que Paulo fala são as 2 cartas aos Coríntios. São os únicos que reparam que ele não tem eloquência na palavra, não tem eloquência na dicção. E hoje faz diferença, as pessoas reparam, hoje em dia é muito exigido, muito mais do que antigamente, que o pregador, que é aquele que passa a palavra, que ele tenha uma explicação, que ele tenha uma retórica, que ele use técnicas de linguagem, que ele use formas de expressar, que levado ao extremo vira a teologia do coaching, aquele cara que ele não está mais pregando o evangelho, ele está fazendo um show, ele está dando um espetáculo, ele está fazendo um stand-up em alguns casos, Deus o perdoe, e tentando
demonstrar a sua habilidade com as palavras, a sua eloquência, a sua maneira de convencer, o seu jeito de trazer as pessoas, e o evangelho fica em segundo plano. E a pregação dele é muito, muito, muito bonita, mas é cheia de nada. É só uma linha muito tênue dentro disso que o Samuel está falando. Quando você pode usar desses recursos, use, mas não fuja da palavra, não fuja do que o evangelho está ensinando. A pregação tem que ser sobre o evangelho. Se você prega bem sobre o evangelho, amém. Mas se for escolher entre um e outro, o evangelho vem primeiro. E é interessante olhar que nós temos uma visão romantizada de Paulo, né? De que Paulo era um super-herói que chegava e falava e arrebanhava a multidão. E é completamente o contrário. A biografia de Paulo vem falando algo completamente diferente. Era um homem que não tinha uma boa aparência, uma boa apresentação. Ele não tinha uma boa eloquência segundo os ritos gregos, que traziam uma filosofia, uma retórica oratória completamente ideal para o discurso filosófico daquele tempo, da cidade de Corinto, que é uma cidade muito próxima do berço filosófico. E Paulo ele não tinha esses recursos. Paulo ele pregava unicamente sobre o Cristo crucificado. Falou, minha pregação é essa. Mas porque ele renunciou isso. Uhum. Né? Uma claro coisa aqui, né, que eu vejo, né, nessa divisão eu sou, é que ele trabalha muito da agora para frente para criar a ideia igreja-corpo. Uhum. Né? Um corpo não pode estar dividido. Né? Não sei se eu vou alcançar essa profundidade. Né? As denominações que existem hoje, que também vejo que as igrejas do Novo Testamento, cada uma delas era uma denominação, né? Mateus criou a sua igreja, que era diferente da igreja de Pedro, que era diferente da igreja de Felipe, até pelo contexto social para onde que cada um deles caminharam, né? Mas aqui nós vamos tirar o corpo. Onde está o corpo? O corpo está aqui nesta denominação? Não, não está. Aqui está parte do corpo, que não pode estar desligado do corpo que é de Cristo, que está em outra denominação. Não é? Uma das questões que eu vejo hoje é que o nosso orgulho, a nossa grandeza, é que esquecemos desse princípio fundamental, né, e caminhamos. Não, nós somos, se a igreja é um corpo, então nós somos o pescoço, nós somos a parte que está mais perto da cabeça. Nós somos a mão direita que trabalha, sim, que ajuda. Entendeu como? Nós somos essas partes importantes do corpo. Né? Entretanto, para mim, uma das partes mais importantes do meu corpo é a sola do pé. O pé nos carrega a vida inteira sem reclamar. Quando ele reclama, a culpa é nossa. Não é? Então, pensando em corpo. Realmente, e Paulo ele vem trazendo sobre essa ideia de unidade no capítulo 3, né? Ele falando, quem é Apolo? Quem é Paulo? Tem pergunta. Tem duas perguntas aqui. Uma do pastor Rodrigo Mariano. Ele está perguntando, será que isso tudo não é por causa das novas teologias que surgiram? Sim, entendeu? Mas o principal disso tudo é porque desgarramos da palavra. Há um desgarramento da palavra para elevar minha igreja e a sua teologia. Precisamos voltar para a palavra. Voltando para a palavra, se todas as denominações voltar para a palavra, não é? Nós vamos edificar o corpo, que é o que a Bíblia cobra de nós líderes. Outra pergunta, essa é da Suri. Hoje em dia é notório nos púlpitos as pregações persuasivas e cheias de filosofias, mas pouca demonstração do Espírito. Por que essas pregações têm crescido tanto? Eu acho que deve dar oportunidade para os outros também responder a primeira pergunta, que é de ideias diferentes. Vamos lá. Mandar um abraço aqui só o pastor Rodrigo Mariano, está nos vendo, que honra para nós, né? Eu penso o seguinte, teologia, se você pegar o contexto da palavra, o significado da palavra, é o estudo de Deus. O surgimento de novas teologias, de novos estudos, de novas descobertas, sim, leva as pessoas, talvez, a repensarem conceitos que elas tinham.
O que nós precisamos entender é que quando essa teologia está afastando da palavra, está afastando daquilo que Deus nos ensinou de fato, porque muitos pregadores, no afã, no desejo de buscar a teologia, de buscar o conhecimento, se afastaram da coisa simples que é o Evangelho, das coisas simples que é a revelação da palavra de Deus. É por isso que às vezes você vai escutar uma pessoa, um pregador, você diz assim: nossa, foi tão profundo que eu não entendi nada. Ele foi tão profundo, ele foi tão teórico, ele foi tão teólogo naquela explicação que ele não conseguiu passar aquilo que ele queria. Então nós devemos ter uma certa preocupação. Lembrando só da reforma de Lutero, de Calvino, gostou do Calvino? Eles tinham lemas, e um dos lemas dele era sola scriptura, ou seja, somente a escritura. E o outro tema deles era o tota scriptura, ou seja, toda a escritura. Então o que nós precisamos ensinar é somente a escritura, mas toda a escritura também deve ser ensinada. Então é a escritura toda para o homem todo. A nossa teologia é a sola escritura. A pensar no berço da primeira pergunta do pastor Rodrigo, no contexto de Corinto aqui, nós vemos que para o conhecimento teológico eles tinham muito mais conhecimento do texto do Antigo Testamento do que do texto que agora estava sendo ainda escrito. Você vê que a carta de Paulo estava sendo escrita para eles estavam tendo o primeiro contato com essa carta. Olha, o que é isso? Que está dizendo essas coisas. Então as primeiras cartas estavam tendo. Então o conhecimento teológico para eles ainda naquele tempo era menor, vamos dizer assim, em vista da questão de ter conhecimento do texto, agora que nós temos do Novo Testamento, do que nós temos hoje. Nós vemos que as doutrinas que entravam lá naquele tempo eram muito mais as doutrinas, por exemplo, relacionadas ao agnosticismo, a algumas seitas que estavam já do judaísmo, estavam entrando novamente na igreja. Nós vemos, por exemplo, Cefas, que ficava meio dividido entre a graça e voltar novamente aos atos do judaísmo. Nós vemos todos esses questionamentos que para eles ainda não eram tão aprimorados. Hoje, o que nós temos em relação à pregação nos púlpitos das igrejas, no ensinamento que temos no contexto evangélico, é muito próximo à ideia de que nós já temos o contexto bíblico, nós já temos o Novo Testamento, sabemos aquilo que Cristo disse, interpretado por Paulo, interpretado pelos outros discípulos e nos trazido de forma mastigada já para a gente, e às vezes ainda nós não conseguimos, olha, isso. Aí vem aqueles ensinamentos, não, mas isso pode ser isso aqui também, viu? Não é. E algo que é interessante nós pensarmos como contexto de igreja, que o texto ele pode ter várias aplicações, mas ele tem um significado. Ele tem uma interpretação, ele pode ter aplicações diferentes, mas ele tem uma interpretação. O que hoje é feito nessas várias vertentes que chegam e são infiltradas nas igrejas é que trazem outras interpretações e aplicam da mesma forma. Aplicam para o mesmo contexto. Aí que traz um problema muito grande para a estrutura, para o conhecimento e tudo mais. E Paulo ele vem trazendo isso mais, falando sobre a carnalidade, como que os homens não conseguiam aprender, falando que ainda eles bebiam leite. Eles não conseguiam trazer alimento mais sólido, porque eles bebiam leite, eles não conseguiam entender ainda, porque eles estavam ainda divididos. Como que eles queriam ter um alimento mais sólido se eles ainda eram divididos entre si, se não tinham compreendido a questão inicial, que Paulo vem falando depois sobre o fundamento, que é Cristo. Vocês não aprenderam ainda que o fundamento é Cristo, e a partir dele construir, vocês ainda querem construir o seu fundamento a partir de homens. E, olha, vocês ainda não compreenderam o cerne da mensagem, o cerne daquilo que é construído. A outra pergunta, quem responde? Podia repetir nova pergunta, por gentileza? Hoje em dia, é notório nos púlpitos as pregações persuasivas e cheias de filosofias, mas com pouca demonstração do Espírito. Por que essas pregações têm crescido tanto? Só para fazer a referência aqui, o apóstolo Paulo fala que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. E nós somos os gentios, nós somos os gregos, nesse sentido, porque nós buscamos sabedoria, nós queremos sempre saber, sempre procurar aquele cara que sabe mais, que entende mais, que demonstra mais. E isso levado ao extremo chega nesse limite, do cara que tem essa demonstração, que tem um discurso eloquente, que tem uma fala toda preparada, e até para justificar a minha intervenção anterior, não é errado saber falar bem, é uma qualidade falar bem, só que tem que ser acompanhado pelo ensino do Evangelho. O que acontece quando a pessoa ela domina completamente a língua, ela fala muito bem, ela tem toda a postura e ela não ensina o Evangelho? Ela não é mais um pregador.
Não é mais ali uma pessoa pregando. E isso atrai, porque não pregar que você vai para o inferno, não pregar que você está errado e ainda falar super bem e todo bonitinho, todo mundo vai querer ouvir. E é o que acaba, a gente até comentou sobre isso no primeiro podcast aqui da juventude, que as pessoas procuram pastores que agradem o seu coração, que acalentem o seu coração, que não falem que ela está errada, que falem bem, que sejam bacana de postar no Instagram. Falei, não, estava ouvindo o cara lá, ele fala bem. Ele, não é um comentário que a gente escuta muito, não sei quem fala muito bem, mas fala bem e fala certo. O importante é saber isso. O pastor pode me lembrar de um texto aqui, fugiu a referência, mas fala assim: nos últimos dias amontoarão, segundo Timóteo, terão comichões nos ouvidos e as pessoas vão buscar líderes para si conforme a sua concupiscência. Então é isso que está acontecendo nesses últimos dias. A pessoa tem comichão no ouvido. Se você falar a verdade, ela não ouve. Então, se você falar a verdade, ela não quer ouvir, porque o coração dela está cheio de comichão, o ouvido dela está fechado. E elas buscam líderes, respondendo a pergunta da Suri, por que cresce tanto? As pessoas buscam, se vem aqui ouvir o pastor Salmão e o pastor Salmão deu uma palavra dura, eu vou na igreja da outra esquina para ver se alguém vai me revelar, alguém vai falar da minha vida, alguém vai falar da minha prosperidade. Então as pessoas vão buscando, é por isso que pregadores da teologia da prosperidade, por exemplo, são amplamente seguidos. Quem não quer ficar rico? Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer prosperar? Então, se eu falo sobre isso, a chance de aumentar os seguidores, essa chance ela é muito grande. Agora, o final disso é que é terrível, né? Nós temos aqui, eu vou passar para o Salmão responder, no versículo 4 do capítulo 2, ele é onde a pergunta da Suri está localizada, em que ele fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. O termo grego que é utilizado lá nesse contexto, da demonstração do Espírito em poder, é apodexei pneumatos kai dynamos. Ele usa duas palavras aqui que é hoje vindo para o contexto nosso de igreja, que é Espírito e poder. O Espírito que ele trata aqui é o mesmo Espírito que ele vem tratando nas outras cartas, falando sobre o ministério do Espírito. O que era o ministério do Espírito descrito lá no livro de João? Era falar das coisas que ouviu junto ao Pai, remetendo a Cristo. Nós vemos, por exemplo, um autor chamado J.I. Packer, no livro A Dinâmica do Espírito, ele fala que o ministério do Espírito é o ministério do holofote. O holofote é aquilo que ilumina algo, como a lanterna. Não é aquilo que ilumina para a própria testa e sai andando, mas que ilumina para algo. Ele está dizendo, olha Cristo. Olhe Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou trazendo demonstração do Espírito que ilumina algo, que fala sobre Cristo, que demonstra quem é Cristo, que fala das coisas que ouviu junto ao Pai, e do poder, ele utiliza a palavra dínamos, do poder também interpretado como milagres, e do poder que transforma o coração do homem, do Espírito que entra no coração do homem, convence do pecado, da justiça e do juízo, e o transforma de dentro para fora. Ele fala, eu prego na demonstração do Espírito e do poder. O que hoje é vindo, e talvez responda a pergunta da Suri, é que essas palavras persuasivas, elas não têm o poder de apontar para Cristo nem de transformar o coração do homem. Elas apontam para o próprio homem que está pregando. E as palavras persuasivas que são feitas, elas apontam somente para o próprio eu, é a pregação antropocêntrica, de que o homem é o centro de tudo e que Deus deve trazer tudo na mão dele e entregar tudo para ele. E a pregação de Paulo era diferente. Olha, eu não prego com palavras persuasivas segundo os homens, mas eu prego na demonstração do Espírito que aponta para Cristo e do poder, do milagre, da transformação do homem de dentro para fora, de demonstrar qual é o caráter realmente da transformação que o Espírito faz no coração do homem. Sr. Salmão? Eu vejo que nós estamos vivendo um estio muito grande de operação de milagre. Um estio geral. Não é? Dentro do chamado à luz do Evangelho, eu não vejo nenhuma igreja operando milagre. Não é? Isso tem 2 pontos. Primeiro, não é? A necessidade de satisfazer o povo. Então, temos que pregar. Entendeu? E o prejuízo, né, de não termos o poder. Entendeu? A Bíblia fala para nós para pregar o Evangelho no poder do Evangelho. E uma das coisas que Jesus Cristo trouxe aos seus dias foi o poder. Foi milagre, milagre, milagre. O Evangelho começou com milagres.
né? E outro ponto que eu vejo, né? As igrejas de hoje, eu culpo a mim e a nós, e peço até perdão, né? A igreja de hoje é pobre de mestre. Pessoas que trazem a sua ideia e aperfeiçoam a sua ideia e diz que a sua ideia é boa, tem muito, entendeu? Mas mestre da palavra, aquela pessoa que, como tinha antigamente e hoje também, por certo, não sou conhecedor de todo o mundo, não é? Quem dera, aquela pessoa simples, que abre a Bíblia em toda simplicidade e que quem está num banco entende a palavra, é esse mestre. Então nós não temos um conhecimento tal, uma facilidade para ensinar sobre os dons. Quem está ouvindo não está pegando a verdadeira fonte que nos traz os dons, né? Isso empobrece o geral da igreja, né? Os cultos nossos hoje são cultos, louvores, orações, a palavra, como tem que ser, né? Mas falta aquele momento de milagre, falta aquele momento de testemunho. O Espírito Santo me curou, né? Tem um vídeo rodando por aí de um pregador, não me lembro o nome, se lembrar não vou falar, né? Ele desmascarando, desafiando os pregadores que creem em cura divina. Vai lá agora no hospital, impõe as mãos sobre aquele enfermo lá com esse vírus, cura ele para nós ver. E desafiando com palavras secas, com palavras, não é? Então nós vivemos esse estio, não é? Peço a Deus que derrama esse óleo sobre nós, como teve a igreja primitiva e a igreja em outros tempos, né? Na década de 60, quando nasceu a Igreja Batista Nacional, que estourou o avivamento, graças a Deus tivemos esse privilégio, toda a honra e toda a glória a Jesus. Aconteceu por muitos lugares uma pequena reunião de oração aqui, né? E em cima uma tocha de fogo. Isso aconteceu. Todos os vizinhos que estavam ao redor e que via, corria para a igreja e convertia. Milagre, não é? Na cidade Quartel-Geral, um simples homem lá, esqueço o nome dele agora, não é? Pregou o evangelho lá na praça e a voz dele foi ouvida em toda a cidade. Isso ocorreu. Então, esses sinais é que tem causado essa filosofia. Tentamos talvez substituir, mas nunca vamos conseguir. Então eu vejo que está faltando mestre da palavra, o dom de mestre. Não é aquele mestre que veio da faculdade. É o dom que a palavra disse, que é o mestre, que ensina a palavra e o Espírito opera. E como o pastor não é para fazer tudo, é o corpo, não é? Os dons são distribuídos. Se chegarmos lá. Pastor Salmão, no texto do capítulo 5, Paulo trata isso sobre a questão de moralidade, mas dentro deste contexto, Paulo trata assim, o versículo 2, estais orgulhosos quando deverias estarem ao menos entristecidos. Dentro dessa resposta que o senhor deu agora, olhando para o contexto das igrejas, da falta de mestres, da falta daquilo que acontecia no passado, o que realmente falta para o cristão atual? E Paulo vem trazendo algumas respostas, e de acordo com o que ele trata com a igreja de Corinto, a respeito da soberba, da vanglória, do próprio orgulho de achar estar completamente correto, mas não está. Ele trata isso em algum momento, falando, olha, vocês acham que estão corretos fazendo isso, mas não estão. Vocês não estão corretos fazendo essas coisas, mas acham que estão e estão se gloriando nas coisas que vocês fazem. Qual que é o problema da igreja atual e qual seria a solução para que possamos alcançar o nível de, por exemplo, termos um culto centrado nas Escrituras, um culto racional para Deus, mas vemos as mesmas operações de maravilhas que víamos em tempos passados? Primeira frase que eu quero responder, não sei. Entendeu? Agora,
O que eu vejo, né, por que está faltando esses dons? Eu acho que assim, é falta de ensino. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é? Eu estava com outro pensamento aqui que fugiu. Então nós precisamos de voltar para a humildade da palavra, tá? E buscar e ensinar, não é? E dar oportunidade a outros. Lembrei. Não é? Eu quero escolher o meu dom. Entendeu? Eu quero escolher o meu dom. E o que a palavra ensina é o Espírito que distribui os dons. Entendeu? E o nosso erro é tanto que muitas vezes nós erramos dizendo: Jesus, me dá esse dom. Não é? A palavra ensina que Jesus batiza no Espírito Santo. Esse dever é dele. E que o Espírito Santo, conhecendo a mim, me dá o dom que ele tem para que eu faça. Entendeu? Por exemplo, eu nunca orei em língua. Já fui muito criticado até hoje, né? Mas o Espírito Santo não me deu esse dom. Já busquei, já pedi, já estou convencido que esse não é o meu dom. Entretanto, agora, uma coisa que eu digo que é um dom, né? Se eu pegar uma igreja para fazer, ela sai. E não é com muito esforço, não. É dom. Entendeu? Então o dom, agora eu queria isso? Nem sei se eu queria, mas só alegre com isso. O senhor tem outro dom também, que é de ser pastor. Se tiver meio de 50 Sim. pessoas, fala, aquele cara ali é um pastor. Assim, até seu cachorro deve ser um pastor alemão. Parece que tem perguntas aí, Bruno? Tem pergunta da Aparecida, senhora minha mãe. Qual a responsabilidade dos líderes, pastores, em ensinar as igrejas? Sendo que em Hebreus 13:17 diz para sermos submissos aos nossos pastores, e hoje em dia cada igreja tem as suas doutrinas. Posso começar? Ela pergunta mesmo como que é? Pergunta, qual a responsabilidade dos líderes e pastores em ensinar as igrejas, sendo que em Hebreus diz para sermos submissos aos nossos pastores, e hoje em dia cada igreja tem a sua doutrina. Sim. Então veja aí duas perguntas, né? Primeiro, qual a responsabilidade que nós temos, né? Segundo, depois das ovelhas, entendeu? Uma das questões, né, é que até comentei com Elvis aqui antes, né, é o seguinte, é que eu não sou pastor de todos desta igreja. Pelas fontes, as janelas que abriram ao mundo de tantos pastores. Os pastores da igreja eletrônica, os pastores da televisão, entendeu como? Eles entram aqui na minha igreja e mandam. E trazem ideias diferentes. Então eu não sou pastor. Então eu ensino algo aqui, mas aquele pastor mais famoso, porque está na televisão, está num grau de altura humana maior, não é? A palavra dele se torna mais chique e mais de Cristo. Então fica com aquela ideia, não é? Agora, qual o meu dever como pastor? É ensinar a palavra. É o que eu tenho esforçado para fazer. É ensinar a palavra do jeito que eu entendo, que o Espírito tem me revelado, não é? Agora, talvez o coração, a necessidade da pessoa, ou a linguagem não está batendo, né? A pessoa não entende. Se não entende, não tem como o Espírito operar. Interessante, posso só comentar aqui também, o texto que a irmã Aparecida está citando, fala que nós devemos ser submissos aos nossos pastores. Aos pastores foi dada uma responsabilidade maior, né? A Bíblia fala sobre isso, aquele que usa do ensino será cobrado com a cobrança maior. E o segundo ponto que ela coloca mas cada igreja tem uma doutrina. Deus vai cobrar de cada pastor. Deus vai cobrar do pastorzinho que está lá na igreja A, lá na igreja B. Deus vai cobrar de cada um segundo aquilo que Deus entregou a ele para fazer naquela igreja. Então,
A responsabilidade é muito grande. Um monte de gente aí batendo a mão no peito e fala, eu sou pastor. Quero ser pastor. Brigando, já vi gente brigando para ser ungido a pastor. Né? Gente caçando briga, saindo de igreja. A responsabilidade é muito grande. O dia da cobrança é muito grande. A responsabilidade de quem sobe nesse púlpito para ensinar é uma responsabilidade muito grande. E o pastor Salomão pode falar disso aí mais que eu, mas é isso. Cada um será cobrado de acordo com aquilo que Deus os entregou. Paulo traz 2 pontos principais no capítulo 1, se eu não me engano, capítulo 3 ou 4, sobre 2 pontos, para poder ser um ministro. E ele fala do chamado que ele respondia à igreja de Corinto, que estava questionando o apostolado dele, né? Falava, olha, você não teve diretamente com Cristo, como que você é apóstolo? Ele falou, eu recebi diretamente dele. Mas ele usa o seguinte, que primeiro, para ser um ministro, no caso aqui nós entendemos para ser este pastor, ele precisa primeiro ser chamado. Ele precisa primeiro ser chamado para esse ministério. Obrigado. É a primeira coisa que é feito. E o segundo é que ele seja fiel ao cumprimento de seus deveres. Aos 2 pontos que Paulo trata aqui no capítulo 1 até o capítulo 6. Primeiro, que ele seja chamado, e segundo, que ele seja completamente fiel aos seus deveres. Onde a responsabilidade do pastor ele está em suma importância nisso. Para além daquilo que os membros confessam como sendo a sua forma puritana de viver o evangelho, o pastor deve viver muito mais. É o que Paulo chama, por exemplo, Timóteo, olha, seja exemplos. Seja exemplo dos seus fiéis. Seja exemplo dos outros. Que os outros possam olhar em você e ver que você realmente teve um chamado e que realmente é fiel a todos os preceitos, é fiel a tudo que deve ser vivido, a todos os seus deveres. Então, Paulo utiliza esses 2 pontos para poder responder essa questão deste pastor e a sua responsabilidade enquanto pastor de uma igreja. Ser chamado e ser fiel a completamente todos os seus deveres. Eu gostaria de ler aqui, um texto aqui em Lucas 13, 25, diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abra-nos a porta, e ele responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos, bebíamos na tua presença, e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ir subir a um púlpito sem ter a convicção que eu sou um chamado para ali é cometer iniquidade, é cometer pecado. Agora, eu chamo a atenção das ovelhas. Quem você tem parado para ouvir? Tem um chamado de Deus? Se não tem, a culpa maior é sua. Você precisa de ter um discernimento. Meu pastor tem um chamado de Deus para esse fim? Se não tem, não vá ali. Procura um que você vê que tem um chamado de Deus. Meu medo é de ouvir essa frase. Não os conheço. Antigamente, pastor, a gente recomendava assim, procure uma igreja mais perto da sua casa, né? A pessoa não tinha ônibus, não tinha carro. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Hoje em dia, a recomendação é outra. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Procure uma igreja que realmente tenha um pastor vocacionado, que tenha mestres capazes de ensinar a Bíblia. Vamos estar encerrando por aqui? Já? Já temos 1 hora já. Nós conseguimos conversar capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, demos algumas pinceladas nele. A proposta é que talvez continuemos semana que vem, né, pastor Salomão? Continuar semana que vem e terminar os outros capítulos 4, 5 e 6, para que seja de maior proveito. E então vamos estar encerrando por aqui, já temos esta 1 hora. Gostaria de pedir aos irmãos, durante a semana, estejam enviando perguntas. Pode ser as perguntas dos... Foi bom, gostou? Isso, justamente, falando sobre qual foi a experiência, se gostou desse formato. E mandando perguntas dos capítulos 4, 5 e 6. Se quiser mandar perguntas desses 3 capítulos iniciais, tentaremos responder também. Mas que mande as perguntas para que tenhamos essas perguntas aqui já e tenhamos uma maior interação com vocês em sua casa. Então... muito obrigado a todos. Só um minutinho rapidinho falar, porque é rotativo, às vezes a pessoa que vê a escola dominical não vê o culto, mas você que está assistindo agora, se inscreva no canal,
da IBN Pitangui, ative o sininho, porque quando começar o culto, quando começar a escola dominical, você é notificado pelo YouTube que nós estamos aqui. Então, às vezes a pessoa assiste, mas não se inscreve, não ativa o sininho, começa o culto, a pessoa nem vê. E lembrando que todos os cultos estão disponíveis aí no canal do YouTube. Se você perdeu o culto de jovens de ontem, por exemplo, está aí disponível. Perdeu o culto semana passada, está aí disponível. Hoje, às 7h30 da noite, tem culto, né, pastor? O pastor vai estar pregando aqui. Então, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho. Ok. Então, muito obrigado, Samuel, Carlinhos, pastor Salmão, que propôs esse novo formato para a gente poder conversar. E espero que o pessoal de casa tenha gostado e que esse formato possa ser mantido posterior à volta à igreja, para que possamos ter momentos como esse de maior interação entre os irmãos e assim ter a maior amplitude do conhecimento do texto. Amém? Sr. Salmão, faça uma oração para a gente, para que possamos encerrar. Deus, queremos, ó Deus, nos achegarmos a Ti. Nossa responsabilidade é grande. Queremos, ó Deus e Pai, humilhar. Queremos declararmos, ó Pai, seus escravos, seus servos, ó Deus, para fazer a Sua vontade. Que a nossa mente venha a ser, ó Deus e Pai, trabalhada pelo Senhor. Eu quero Te dar a oportunidade de prender, ó Deus e Pai, todas as minhas faculdades, meus pensamentos, e fazer, ó Deus e Pai, sair, Deus, aquilo que é o Seu propósito. Que a Sua palavra venha a ser, ó Deus e Pai, exposta, ensinada, Deus, e que esse púlpito venha, ó Deus e Pai, ser um lugar, um dos lugares, onde o Teu Espírito esteja, ó Deus e Pai, com liberdade, que nós não viemos, ó Deus, atravessar na Sua frente, nós não viemos, ó Deus, nem andar junto com o Senhor, mas muito atrás do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Oramos por essa escola, pelos Teus filhos que ajudam, oramos, ó Deus, por todos, ó Deus, que estão ouvindo, e que essa palavra, que não está algemada, possa, ó Deus e Pai, chegar em novos corações, e o Teu Espírito realizar a obra. Enquanto, ó Deus e Pai, o Senhor permitir, estaremos submissos a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus.